E ela quis de todo jeito que eu feisasse e tal, porque minha mãe quer fazer, que ela tinha que dar um jeito nisso. Aí eu falei, não precisa do Eduardo, eu sou Eduardo, tá? Mas vou falar meia hora pra entender, né? Helena, você preparou no projeto futuro demais, você me mandou uma mensagem. Eu tinha transferido você sabia a mensagem pra frente, tem problema não? Eu só preparei. Ou você acha que foi? Peraí. Foi. Pois é, eu sou doutorado, mas eu tenho que transferir. Não tô lá, só tá quente. Eu não vou fazer isso, não, porque vai ser um rosto. Não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago. E se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhamos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CESMA, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. A realização, AMI, Aliança Municipal de Divinópolis.
Qual que é o livro de hoje? Qual que é o livro de hoje, Sr. Tiago? Divinópolis, muito bom dia, são 9 horas e 36 minutos, hoje, 1º de maio, 1999, estamos iniciando por aqui mais uma edição do programa Projeto Futuro, nessa grande sala de aulas, onde a cada final de semana discutimos, conversamos e esclarecemos também a respeito de temas que nos interessam bastante, seja para os leigos ou até mesmo para as pessoas que já estudam, que trabalham com a doutrina espírita já há muito tempo. Em nosso primeiro bloco, nós estaremos conversando com Maria Helena sobre o que é o Espiritismo, né? E você já sabe, todo final de semana, a cada programa nosso, no final do programa você concorre a uma revista espírita e também a um livro espírita. Basta que você participe conosco pelo 222-0001 e também 222-0002. Vamos tirar suas dúvidas, queremos ouvir também as suas observações. Não se esqueça que no final do programa estaremos passando para você um livro e também uma revista espírita. São 9h37, nós vamos primeiramente conversar com Maria Helena. Maria Helena, muito bom dia. Bom dia, Alisson. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. É um prazer muito grande estarmos nessa manhã aqui com vocês. Nessa grande sala de aulas. Nessa grande sala de aulas, né? Gente, são 9h37, o Espiritismo, Maria Helena, ele tem, na verdade, ele tem tido uma grande aceitação, né, na sociedade. Né? A gente vai discutir tudo isso em nosso tema de hoje. Mas ainda existem pessoas que têm grandes dúvidas e até se assustam, né, com o que é o Espiritismo, com a palavra Espiritismo. Maria Helena, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. As instruções dadas pelos espíritos de categoria elevada sobre vários assuntos de interesse da humanidade e as respostas também que eles deram a várias questões propostas foram coordenadas com muito cuidado e com muito critério, constituindo toda a ciência e toda uma doutrina moral e filosófica, sob o nome de Espiritismo. Então, o Espiritismo é a doutrina fundada na existência, nas manifestações e no ensinamento dos Espíritos. Como ciência prática, ela consiste nas relações que estabelecem entre nós e os espíritos, quer dizer, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, e como filosofia compreende todas as consequências morais que advêm desse relacionamento. Podemos definir assim como sendo uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo é o quê? É uma ciência que veio estudar um dos elementos do universo, que é o espírito. Nós temos visto o quê? Que o Espiritismo, como já disse, né, na questão anterior, que ele tem tido uma grande aceitação. Esse tem tido, ele é bem relativo, né? Porque ele vem fazer o quê? As pessoas não sabem há quanto tempo existe o Espiritismo, se ele está chegando agora, né? Se ele já está conosco há milhares de anos ou centenas de anos. Então você responde isso para a gente. O Espiritismo, ele é uma invenção nova? Olha, o Espiritismo, como diz Emmanuel, ele ensina poucas verdades novas, ou quase que nenhuma. Ele, inclusive, coloca que é em virtude do axioma, que não há nada de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. E o que o Espiritismo prega, sendo fundado sobre leis naturais, elas existem de todos os tempos. Pelo que encontraremos em todas as épocas o germe. Quando nós pegamos sobre Moisés, lá está o germe do fenômeno espírita, as comunicações. Então é de todos os tempos. E o que ela traz, o Espiritismo, ele não descobriu nada, ele não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou de todos os tempos. Todavia, ele prova por fatos materiais e apresentam diante da verdadeira luz,
desembaraçando de preconceitos, de ideias supersticiosas. Então, o que é moderno? No Espiritismo, é a explicação lógica dos fatos. Isso é que ele tem de moderno. E o conhecimento mais completo da natureza, do espírito, de seu papel e seu modo de ação, na relação, no nosso futuro, que ele vem provando por fatos lógicos. Isso é que é moderno. Agora, o Espiritismo não traz nada de novo. Agora, em cima dessa sua resposta, porque, na verdade, eu acredito, né, a opinião pessoal minha, que todos os espíritas, né, eles batem no peito, levantam a cabeça e dizem: sou espírita. Né? Porque a doutrina espírita, ela mostra pra gente, como você citou agora há pouco aí, o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, com bases sólidas, não é? E edificantes também. Agora, existem religiões demais por aí, que cada uma obedece o seu segmento, e com dogmas, mitos e outras coisas mais, deveres, não é? E obrigações também. Qual o principal caráter do Espiritismo? Primeiro, a gente tem que explicar que a religião ela é criada pelo ser humano. Então, está contido em todas as religiões as necessidades do momento daquela formação, daquela sociedade. Por isso, há os dogmas, há tudo isso, quer dizer, há uma superstição muito grande na sociedade, então se tem isso. Mas o caráter essencial da revelação espírita, ele tem dois caráteres, a gente poderia dizer. Um é a revelação, por ser uma revelação divina. Por quê? Porque ela foi dada, foi trazida pelos espíritos, sem nenhum preparo, sem o homem ter programado, sem o homem ter pedido. Quer dizer, era uma necessidade, o homem estava preparado para recebê-la, então foi trazido por quem? Pelos espíritos, não foi por um homem. Não foi porque o homem foi atrás e quis, não. Ela veio porque a humanidade estava preparada para compreendê-la. E ela participa da revelação científica porque não é um ensino de privilégio de um indivíduo só. É ministrado a todos, em todas as partes do mundo, sem falar assim, ó, é para esse... por exemplo, não é Kardec que é o dono da doutrina espírita, não foi, quer dizer, são várias pessoas, vários espíritos que trouxeram. E isso, sem pedir o homem, é um raciocínio lógico. Ele não aceitou passivamente o que foi trazido. Ele teve que ter o trabalho de observação, o trabalho de pesquisa, porque não houve... eles não renunciaram nunca, não foi pedido uma renúncia do raciocínio lógico, do livre-arbítrio das pessoas, porque o exame era importante. Antes de falar assim, vocês não devem examinar, é isso e pronto. Não, vocês têm que examinar, tem que passar pela razão, pela consciência de cada um. Então ela participa dessa forma. E o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele nada além disso, do que o melhoramento do ser humano. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que crê em manifestações, não é o que crê na comunicabilidade, mas é aquele que faz bom proveito dos ensinamentos que ele recebe. É aquele que utiliza o que ele recebe para o seu bem, para o seu desenvolvimento moral, científico, intelectual. Ele vai associar, né, Maria? Exatamente, ele vai usar o raciocínio. Então, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é ter uma origem divina, de iniciativa, isso é, sendo de iniciativa dos espíritos e sendo a sua elaboração um trabalho do homem. O espiritismo não é uma doutrina criada por um homem, nem tampouco por um espírito. Ela é o quê? Foram espíritos que trouxeram, é o resultado do trabalho deles, de uma série de espíritos evoluídos que estavam ali orientados pelo Cristo e passaram pela razão dos homens, dos espíritos encarnados, que passaram pela lógica e então surgiu o espiritismo. O caráter essencial da doutrina é a própria condição de sua existência.
Assim, o Espiritismo mostra-se capaz de atender à humanidade em parte do globo, em qualquer sociedade, em qualquer tipo de cultura. Ele vai atender. Constitui, nas suas manifestações ideológicas, de serem que não sofrem limitações em tempo e espaço. Isso quer dizer, o que ele trouxe não vai alterar no tempo e no espaço. É a lei natural. É verdadeira. Então, o homem, com a sua razão, é que vai se utilizando dele e vai se desenvolvendo. Na verdade, vai alterar aqui na Terra, né? Para os espíritos encarnados. E desencarnados também, que vão se utilizar, porque sendo uma lei natural, ela age tanto aqui no nosso plano, como seres encarnados, como também no plano espiritual, como seres desencarnados. Então, é uma lei natural. O Espiritismo vem mostrar e tirar o véu, é para que nós entendamos realmente essa lei natural, que é de todos nós. Maria Helena, quais os pontos fundamentais do Espiritismo? O Espiritismo, ele se assenta nas próprias bases de toda religião. A Deus, a alma, penas e recompensas futuras. Nós vamos encontrá-los por toda parte em todas as religiões, principalmente na religião católica. E aí, por mais autoridade do que em todas as outras. Porque nelas nos depara o princípio de tudo que há nele. Se nós pegarmos a Igreja Católica, formos ver o Evangelho, as pregações, nós vamos encontrar o quê? Os espíritos em todos os graus de elevação. Nós vamos encontrar suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma, a dupla vista, e todos os gêneros de manifestações, as aparições, inclusive até aparições tangíveis, nós vamos encontrar. Inclusive, o que poderia alguém falar, mas isso difere, são os demônios, porque ela coloca como os demônios sendo eternamente maus. E os demônios nada mais são do que espíritos ainda inferiores, mas que está para eles aberto o caminho do seu desenvolvimento, de sua evolução. Ele não vai ficar eterno. Então, o que difere é apenas o nome dado a ele. O Espiritismo é apenas uma luz nova, uma luz mais brilhante, porque surgiu dos pontos do globo, através daqueles que viveram, tornando evidente o que era obscuro. Põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença. Não é numa mesma religião, uma mesma crença. Porque não há senão um Deus e suas leis são as mesmas para todos. Ele marca, então, o início dos tempos preditos por Jesus. Vai nos unir numa mesma crença. Porque nós não podemos confundir a mesma religião com uma mesma crença. Religiões existem várias. Existem várias. E a crença é uma só. Vai ser uma só. Vai ser Deus uma só. e suas leis. Divinópolis, está faltando 10 minutos aqui para as 10 horas da manhã. É o programa Projeto Futuro que acontece todo final de semana, aos sábados, das 9h30 até as 10h30, onde você participa, deixando seu nome para sorteio, de revista e livro também, e o mais importante, fazendo suas perguntas, para que a gente possa tirar suas dúvidas e faça também as suas observações. Participe conosco, 222-0001 e também 222-0002. Eu estou conversando aqui com Maria Helena, uma grande trabalhadora também da Seara Espírita, com o tema a respeito de o Espiritismo. Haja visto que, a olhos de terceiros, é um tanto quanto complexo, que de complexidade não tem quase nada, né, Maria Helena? Na verdade, o que é a doutrina espírita, Maria Helena? A doutrina espírita é o resultado de um ensino coletivo dado por vários espíritos. Não é um nem outro, por vários espíritos, ao que se chamou de falange, pelo grande número deles, e comandado por um, pelo espírito de verdade. Então, a codificação espírita apesar de ter o trabalho elaborado pelo homem, que foi o de reunir, né, agrupar tudo, ela é de ensino coletivo e ela se acha exposta em alguns livros. A sua parte filosófica nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, a sua parte prática ou a parte que nós falamos científica no Livro dos Médiuns e a sua parte moral nós vamos poder encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a doutrina espírita é isso, é o resultado de um ensino coletivo dado pelos espíritos. Você falou agora há pouco, no princípio do programa,
a respeito de Leon Denis, não é? O Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E citou agora também, né, alguns trabalhos, né, o Livro dos Espíritos, que faz parte do Pentateuco kardeciano. Né? Agora, o que é a codificação kardeciana? A codificação kardeciana é o nome dado ao trabalho que Allan Kardec realizou. Por volta do ano de 1855, Allan Kardec tomou conhecimento através de um amigo seu que aconteciam fenômenos das mesas girantes e despertou nele uma grande curiosidade. Conforme ele foi observando, ele viu que tinha respostas inteligentes, não era apenas uma brincadeira. E ele passou realmente a observar, cogitando principalmente em lhe deduzir as consequências filosóficas. E dentro dessa observação, ele sabia que atrás de uma resposta inteligente haveria de ter uma causa inteligente. Então, o que Kardec faz? Ele começa, então, os seus primeiros estudos sérios sobre essa nova ciência, aplicando o método de experimentação, o método científico. Ele começa a observar, a comparar, a deduzir as consequências e sem jamais aceitar nenhuma teoria preconcebida. E ele distribui questões para toda uma região, para vários países onde haviam realmente essas manifestações e com caráter sério, realmente, não de brincadeiras. E começa a receber essas respostas. Então, ele começa a compará-las. E depois de compará-las e deduzir logicamente, racionalmente, ele escreve os livros que faz justamente essas 5 obras, né, que é a base da doutrina. Ele coloca que tudo que acontecia eram coisas novas que necessitariam realmente, através de várias pesquisas criteriosas, com método científico, comparando, estudando exaustivamente, para que ele realmente chegasse a uma conclusão correta. E foi isso que Kardec fez. Mas não só ele usou o critério, mas todas as pessoas que com ele trabalhavam, todos os médios que serviram de instrumentos de comunicação. Todos, como eu disse anteriormente, passando pelo crivo da razão, pelo seu livre-arbítrio. Isso tudo foi importante, porque os espíritos não impuseram nada, não deram nada pronto. Então foi importante esse trabalho de reunião para que se formasse realmente um corpo doutrinário. E com isso, ele fez, através de 3 perguntas muito importantes, como que esse fenômeno acontece? É onde ele pega justamente o lado científico. Depois ele pergunta por quê? Onde ele vai elaborar as questões filosóficas. Por que esse relacionamento? Por que isso é importante? E depois, para quê? Qual a finalidade? Qual a finalidade útil de tudo isso que está acontecendo, de todas essas respostas? Onde ele tira o lado moral, quer dizer, as consequências, a importância que isso seria para nós. Então, codificar é isso, codificar é unir, é ordenar leis. E esse foi o trabalho de Kardec, o de reunir metodicamente as leis e princípios revelados pelos Espíritos. Então, codificar é isso, todo esse trabalho que ele teve junto com os médios da época e toda a espiritualidade que trazia e eles repensavam, elaboravam. Com muito esforço, com muita inteligência também e dedicação ao trabalho. Kardec doou suas horas de lazer, suas horas de descanso, suas horas de trabalho até para o próprio sustento da família, por essa doutrina. E todas as pessoas que com ele trabalhavam. Então é dedicação mesmo, é esforço mesmo. Maria Helena, podemos entender o Espiritismo como sendo a terceira revelação? Podemos, porque o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como Cristo partiu de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. O Espiritismo não vem negar nem destruir o Evangelho. Antes, ele vem o quê? Tirar o véu que encobria todas as coisas. Tornar a mensagem do Cristo algo claro. Tudo que não era compreendido pelas outras pessoas, passaram a ser compreendidas. Tudo que parecia um absurdo, tiveram suas explicações lógicas.
Então o Espiritismo, ele vem o quê? Reforçar o que Cristo falou. Ele vem realmente trazer o Evangelho redivivo. Quer dizer, sem as máscaras que nós, a humanidade, colocamos no Evangelho. Nós encobrimos muitas coisas. E se nós considerarmos o lado, o poder moralizador do Espiritismo, pela finalidade que ele ensina de todas as nossas ações da vida, as consequências, de tornar tangível a nossa ação boa e má, nós sabemos o que nós iremos colher. Essa certeza no futuro, saber que as pessoas que nós amamos estão próximas de nós, que nós não estamos separados eternamente, é apenas um tempo, um momento. E que, reconhecendo que o Espiritismo revela todas as promessas do Cristo. Então, se nós observarmos, o Espiritismo vai justamente revelar todas as promessas, anunciando realmente o Evangelho, ou reanunciando o Evangelho de Jesus. Jesus semeou e o Espiritismo está vindo e tirando o véu para que a semente realmente brote em nós. Então, nós temos que observar esse lado moral, esse lado de nos elevarmos com ele. Agora, em cima dessa sua resposta, para essa pergunta anterior, de nos elevarmos, né? O que vai acontecer? Nós temos visto aqui que as pessoas, não vou dizer de má índole, né? Mas pessoas que tenham levado uma vida difícil, né? Elas passam por uma religião, Maria Helena, e se dizem estar melhorando. Por quê? Porque parou de fumar, porque parou de beber, porque parou de prostituir. Então, existe uma linha de perguntas e respostas que as pessoas seguem, dizendo que está melhorando de vida porque deixou de fazer isso ou aquilo. Né? E algumas religiões também pregam isso, que você não deve fumar, você não deve beber, você não deve isso, você não deve aquilo. Tá? Muitas religiões pregam isso. No Espiritismo, existem rituais, cerimônias, símbolos, talismãs, coisas desse gênero? Primeiro a gente tem que esclarecer o seguinte: quantas pessoas adentram de qualquer prática religiosa, qualquer religião, e deixam de lado determinados vícios, igual você citou, o álcool e tal, dentro da doutrina espírita não há uma proibição, mas há um esclarecimento. Por que deveria parar de fumar, por que você deveria parar de beber, o que isso afeta a sua organização física, o que faz mal para você, e conscientemente essa pessoa larga esses vícios. Quando alguém, qualquer religião, larga determinados vícios, o que acontece? Ela muda de faixa vibratória. Consequentemente, ela atrai amigos espirituais mais elevados que terão muito mais condição de ajudá-lo. Isso não só dentro do Espiritismo, de todas. Então, muitas vezes, o que parece, a pessoa fala, eu estou melhorando porque eu parei de fumar. Claro, por quê? Porque a sua conduta moral mudou. Os seus valores mudaram, então você está atraindo pessoas e ficando também mais equilibrado. A pessoa se torna uma pessoa mais equilibrada, mais sensata, mais serena, então fica mais fácil dela solucionar suas questões de vida. Agora, dentro da doutrina espírita, não há de forma alguma nem rituais, nem cerimônias, nem símbolos, talismãs, nada disso. E muito enganado ainda quem julgue que a sua força está nas manifestações materiais. Que se tirar as manifestações, acabou a doutrina. Não, a sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão e o bom senso. Aí sim está a sua força. O Espiritismo, ele fala uma linguagem clara, sem duplos sentidos. Ele leva a pessoa a procurar o próprio caminho, a se conhecer e, através desse conhecimento, chegar ao que é melhor para ela, ao que vai ser mais útil para ela. O Espiritismo não reclama crença cega. Antes, ele pede que todos nós não aceitemos as coisas pura e simplesmente porque foi dado por um espírito, porque foi dado por um companheiro que estuda mais. Mas não, nós irmos atrás, nós buscarmos a verdade. É realmente isso? Nós pesquisarmos. Não crer por crer. A doutrina espírita não quer que o homem creia em Deus apenas porque crê. Não quer que ame apenas porque tem que amar. Não, ele quer que a pessoa ame Deus, mas saiba por quê. Eu acredito nisto, ou naquele ponto, por causa disso. É algo racional.
Então não tem como ter os rituais, as cerimônias, os símbolos. Porque se você pegar alguém que acredita nisso e pergunta por quê, ela não vai dar uma explicação sensata. Então tudo que passa por isso não tem. Porque passando pelo racional, a gente pode viver sem essas coisas. Muito bem. Agora note bem. Espiritismo. Né? Tem pessoas por aí que ficam em dúvidas por quê. Porque vão em centro onde cada centro, cada casa espírita, que as pessoas ali se adentram, né? Procurando, não se sabe o quê, uma religião, uma cura, objetivo, o que é, o que deixa de ser. Cada uma dessas casas trabalham de forma diferente, seja na prática ou até mesmo na teoria do espiritismo. Então a pergunta seria, o kardecismo ele é uma linha do espiritismo? Não, não é não. Espiritismo só tem um. A doutrina espírita, porque o termo espiritismo foi criado por Kardec para designar uma doutrina, a doutrina dos espíritos. Então, realmente existem várias seitas, vários agrupamentos espiritualistas idênticos, movimentos paralelos, que utilizam muitas vezes deste termo indevidamente. Outra coisa errada é usar a palavra kardecismo. Esse ismo no final, como budismo, doutrina de Buda. Cristianismo, doutrina do Cristo. Kardec não tem uma doutrina, então não há como usar kardecismo. Ele não fez uma doutrina, ele não tem uma doutrina. Ele apenas codificou, organizou a doutrina dos espíritos. Então, esse ismo aí que nós usamos para designar que é de alguém, então tem que ser dos espíritos, então é espiritismo. Então, o espiritismo é a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Então, quando nós falarmos em doutrina espírita, nós falamos em espiritismo. Quando nós falarmos de outras seitas, nós deveremos utilizar o ismo delas. Certo? Então, é errado usar esse termo. Para o Kardec. Mas, espiritismo só existe um. Só existe um. Só existe a doutrina dos espíritos, o ismo dos espíritos, da doutrina dos espíritos. É uma palavra criada por Allan Kardec, para designar essa doutrina especificamente. Maria Helena, são 10 horas e 13 minutos, nós estamos aqui na nossa reta final, finalzinho da nossa primeira parte. Para fecharmos, o espiritismo é mais uma religião? Não. No sentido geral de religião, não é. Porque falta nela o quê? Que nós falamos antes, cultos, cerimônias, padres, ou pastores. Nós não temos isso. O espiritismo, sendo independente de qualquer forma de culto, não prescreve nenhum deles, não se ocupa de dogmas particulares, não é uma religião especial, pois não tem nem templos, nada dessa forma, como as outras religiões. Aos que indaguem se deve ou não seguir essa ou aquela religião, o espiritismo deixa claro, a sua consciência pede para que façam, façam. Deus sempre leva em conta a intenção de cada um. Em resumo, o espiritismo não se impõe a ninguém. Deve ser espírita e seguir a doutrina espírita aqueles que realmente estejam preparados e queiram seguir. Ah, mas eu sou simpatizante, mas eu gosto muito de ir naquela outra igreja. Vai. Não tem problema. É dela, a escolha é dela. Cada um escolhe o seu momento. Mas por outro lado, o espiritismo é nitidamente religioso. Quando o quê? Quando ele estabelece um laço moral entre os homens. Quando une os homens como consequência do mesmo ponto de vista, da indulgência, da solidariedade, da benevolência mútua. Nesse ponto ele faz o quê? O que toda religião deveria fazer. Ele liga o homem a Deus. Isso é religião, ligar o homem a Deus, é o que a palavra define. Religar. Religar. Então, e ele é uma religião natural quando ilumina o nosso comportamento no mundo, das formas físicas, aumentando o nosso discernimento do bem e do mal. E mostrando a nossa responsabilidade na escolha do caminho a seguir. Isso é importante, porque o espiritismo ele não veio para ser uma religião a mais, de forma alguma, mas é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance novos horizontes. É aquele
Amai a Deus, mas sabei por que ama. Crede em suas promessas, mas saber por que acreditar nelas. Então ele nos vem trazer a responsabilidade. Então, se a pessoa quer seguir outra religião, que ela siga a responsabilidade dela também. Maria Helena, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui nessa manhã. Muito obrigada. Tenha um grande final de semana. Eu tenho certeza que esse tema, o Espiritismo, ficou bem esclarecido com a sua participação conosco. A gente espera, Arce, e a gente agradece a todos os ouvintes da Rádio Minas que nesse instante estão sintonizados conosco. Obrigado, Maria Helena. Bom final de semana. Para você também. Divinópolis, Rua Goiás, 1009, 221, 14. Já são 10h10. Lovski. Quer modular aí, menino? Ele tá escutando, não. Você sabia? A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isto é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. É esse o auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. Divinópolis, 10h10, primeiro simpósio de comunicação social espírita. Agora, acontecendo para você aí, com às 8h30, recepção e cafezinho, abertura será às 9 horas, teremos palestra às 9h10, comunicação no processo evolutivo com Maria Célia. Às 10 horas teremos um intervalo, às 10h10, palestra O Valor da Divulgação Doutrinária com Vicente, às 11 horas mais um intervalo. 11h10, palestra Os Meios de Comunicação e Sua Influência Positiva e Negativa com Zé Amaral. Almoça ao meio-dia, 13h30, debate em grupo a respeito dos 3 temas abordados. Às 2h30, ou seja, 14h30, a apresentação de cada grupo com direito a perguntas, réplicas e respostas também dos oradores. Intervalo às 15 horas. 15h30, debate, direito a perguntas, réplicas e resposta também dos oradores. 16h10, palavra final dos oradores e encerra-se às 4h30. A taxa de inscrição é de R$1 e não inclui almoço. Estamos negociando aí. Domingo agora, portanto, amanhã, você vai conferir isso no Centro de Estudantes do Evangelho, a Rio Grande do Sul, 270, quase esquina com a Rua Sergipe. São 10h11, dando sequência ao programa Projeto Futuro. Você pode continuar participando conosco. 222-0002 e também 222-0001. Faça suas observações e também faça suas perguntas para a gente. Eu vou conversar com o Zé Amaral agora. Zé Amaral, muito bom dia. Bom dia, Astro. Bom dia, ouvintes da rádio. Minas. Zé Amaral, na sequência ao trabalho a respeito do Espiritismo, né, que começamos agora no primeiro bloco conversando com Maria Helena. Né, a pergunta seria, por que Moisés proibiu a prática do Espiritismo? Essa pergunta ela é intencionalmente feita dessa forma para a gente mostrar o seguinte, o quanto de equívoco que existe, né, ao longo do tempo acerca das coisas que a gente não conhece ou não consegue compreender direito. A pergunta foi colocada assim, porque Moisés proibiu o Espiritismo. Olha, o Espiritismo só tem 142 anos de idade. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos na Galeria Palais Royal, na França. Relativamente novo, né? Mas é novo. Então, por que é que dizem que a Bíblia condenou, a Bíblia proibiu, Moisés proibiu o Espiritismo? Então, em que sentido está esse Espiritismo? Aí a gente vai parar para perguntar. Moisés não proibiu, não foi o Espiritismo. Moisés proibiu, foi a comunicação desenfreada com os Espíritos. Naquela época o pessoal fazia quase que como uma rotina de vida. Tudo que eles iam fazer, eles perguntavam aos Espíritos se podia casar, se podia plantar, se podia fazer, se podia criar porco, se podia fazer isso. Ora, quem dominava então era exatamente as pitonisas, né, os profetas daquela época que dominavam a vida do indivíduo.
Moisés fez muito bem em proibir. E hoje a gente é a favor também, porque hoje ainda nós já estamos começando a recuperar esse mundo. Hoje você tem telefone a gosto do consumidor para você curar roça de milho que não dá milho, porco que não engorda, qualquer coisa. Marido que foge de casa, você tem como curar hoje, tem sempre um curandeiro, né, que consulta não sei o que, consulta pitonisa, consulta os espíritos, consulta todo mundo. Tinha que se proibir mesmo. Aliás, o espiritismo veio para colocar essas coisas nos seus devidos lugares. Por isso, aquilo que se coloca na Bíblia, e algumas Bíblias traduz-se como proibição de práticas de espiritismo, na hora que você vai ver a tradução é uma tradução meio de pé quebrada, ou intencionalmente ou por ignorância da pessoa que traduziu. Porque onde está escrito lá práticas de espiritismo, são traduzidas de forma correta sortilégios, feitiçarias e assim por diante. E o pessoal confunde isso. Isso aí é o objeto de estudo da doutrina espírita, do espiritismo. A ciência espírita tem isso como objeto de estudo. Então, seria o mesmo que a gente confundir os fenômenos da vida com a biologia. A biologia é a ciência que estuda os fenômenos da vida. Os fenômenos espirituais, os fenômenos de qualquer ordem, os fenômenos que hoje a gente chama de paranormais, são objetos de estudo da ciência espírita. Então, não se confunda a ciência com o seu objeto de estudo. Então, onde se diz lá prática de espiritismo, é sortilégios e tal, aquelas práticas todas que tinham naquela época. Tinha que se, pelo menos, moderar, porque o espiritismo coloca que esses fenômenos são de extrema importância na vida humana, na construção do indivíduo humano, mas tem que se conhecer profundamente o que está ali, qual que é a essência do fenômeno, o que o fenômeno quer dizer, quais as consequências de se compreender esses fenômenos, para que a gente possa tirar todo o proveito possível dele. Aí constitui a doutrina espírita como uma ciência abalizada, consolidada, uma filosofia, e por isso tem consequências religiosas, porque é uma religião da razão, é uma religião do peito, é uma religião da aceitação íntima, porque é verdade, está diante de um processo verdadeiro. Esclarece mais um ponto para a gente, Zé Manuel. O espiritualismo e o espiritismo é a mesma coisa? É e não é. É porque é o seguinte, espiritualismo é toda e qualquer doutrina que aceita que após a morte continua alguma coisa, que chama-se de espírito. Então toda doutrina que tem no seu bojo a explicação de que após a morte vai preservar-se alguma coisa é uma doutrina espiritualista. Mas só que é o seguinte, no século passado, meados do século passado, essa doutrina espiritualista tradicional, estava em decadência. E estava em ascensão o materialismo. O positivismo dava um contrabalanço, o positivismo de Augusto Comte, uma maneira de pensar a realidade, dava um contrabalanço, que só aceitava aquilo que se podia medir, pesar e tal, confirmar através dos sentidos. Então surge o espiritismo, que é o espiritualismo, só que tirando-se as gangas, tirando as impurezas que o espiritualismo trazia no seu bojo. Então, para ideias novas, como entender de forma nova, relida, reconceituada, aquele espiritualismo? Então já não podia mais ficar o mesmo conceito, porque senão seria a mesma coisa. Então criou-se uma palavra específica, espiritismo, para diferenciar do espiritualismo. Mas o espiritismo é espiritualista. Deu para entender? Então fica mais ou menos, o mesmo sentido, mas só que tirando fora aquilo, que não servia, que não prestava, que deu origem, inclusive, até à própria decadência da filosofia espiritualista. Então, o espiritismo surge há 142 anos atrás, na elite intelectual francesa, e se sustenta justamente por isso, por uma nova ideia, uma nova maneira de conceber o lado espiritual do homem. Em cima dessa palavra que você citou, filosofia, vem a próxima pergunta que nós vamos aqui elucidar e esclarecer, abrir um pouco mais a cabeça do leigo e inclusive também das pessoas que trabalham conosco na doutrina espírita. A ciência espírita, Zé Amaral, compreende duas partes, uma experimental e a outra filosófica. Como entender isso? Às vezes fica muito difícil, porque você conceber, por exemplo, que uma coisa pode ser uma e outra coisa, e aliás, pode ser até mais, é religioso também. Quer dizer, você lida com a filosofia, dentro da doutrina espírita, ela tem um aspecto filosófico,
ela tem o aspecto científico e tem o aspecto religioso, que é a consequência do conhecimento dessas duas partes. Quando você pensa em filosofia, você está indo em busca das últimas causas, das causas primeiras, você está indo em busca de métodos para até conhecer a realidade. A filosofia no sentido de metodologia. E aí ela funciona como um tapete vermelho que quase que se estende no chão para a ciência chegar e comprovar e consolidar as coisas. Então, essa junção, essa síntese de filosofia e ciência dá ao homem uma compreensão integral da realidade, de si mesmo e a realidade universal que está em torno dele. E aí surge um sentimento, que é o sentimento moral, que é o sentimento religioso. Porque à medida que o homem conhece a si próprio, conhece o universo em que ele está inserido, ele estabelece relações morais com esse mundo, com esse meio onde ele vive. E aí, quando você conhece as íntimas leis que regem a si e o universo, você se sintoniza naturalmente com ela, porque você não vai ferir essas leis, você não vai ir de encontro a essas leis, porque você sabe que você sofre, você não dá murro em ponta de faca. Aí então nasce o sentimento religioso, você se religa ao Criador de tudo isso aí, naturalmente. Então, através da filosofia, do aspecto filosófico, através da experimentação científica, você consolida um conhecimento que te gera um sentimento de plena satisfação humana, que é o processo religioso espírita. Com certeza. Espiritismo, em cima da sua resposta, vem exatamente trazer aqui à tona o que eu sempre falo com os ouvintes daqui da Rádio Minas, os ouvintes do programa Projeto Futuro. Ele nos traz a claridade de fatos, né? Do que somos, por que somos, de onde viemos, para onde vamos. Né? Na verdade, ele nos limpa a memória, a cabeça. A parapsicologia, por outro lado, Amaral, tem contribuído para o Espiritismo? Muito, muito. A parapsicologia surge exatamente como a ciência, nos moldes da ciência, tenta sistematizar os processos de pesquisa, os processos de experimentação, em torno dos fenômenos que o Espiritismo já está pesquisando e consolidando conhecimentos há 140 anos. A parapsicologia, ela vem como que caminhando nesse tapete vermelho, tentando consolidar. E aos poucos, né, algumas escolas parapsicológicas vão consolidando esse conhecimento. Nós já temos, por exemplo, principalmente na questão mais polêmica, que é o fenômeno da comunicação com os mortos, as parapsicologias que aceitam o fenômeno psiteta. Psiteta é um fenômeno provocado por um morto, porque teta é a abreviatura da Thanatos, do grego, que quer dizer morte. Então o fenômeno psiteta na parapsicologia é o fenômeno provocado por um morto. E aí o Espiritismo já está falando a respeito disso há muito tempo atrás. E hoje a gente vê que até a própria psicologia está consolidando muita coisa, muito conhecimento através das regressões, onde as pessoas vão visitar o passado de existências anteriores, de pessoas que vão lá procurar recursos para curar seus problemas. E qual o conceito de educação? Educação, dentro da doutrina espírita, funciona num conceito humanista muito profundo, que é ex-ducare, ex-ducere, conduzir para fora. Educação, então, é você comunicar a cultura, comunicar tudo que a nossa presente situação espaço-temporal tem para oferecer, àquele que vai receber esses comunicados e permitir que esse que está recebendo os comunicados tire para fora aquilo que ele tem de melhor para reler, para reinterpretar essa realidade toda. E aí, num constante movimento dialético, onde a gente vai sintetizando os conhecimentos, a gente vai evoluindo, compreendendo cada vez mais de forma mais ampla a nossa realidade. Nós podemos conceber a doutrina espírita como sendo uma proposta pedagógica? Ela é, sem dúvida. E uma pedagogia especial, sabe aquela pedagogia que Jesus colocou para nós? A pedagogia da esperança. A pedagogia que olha na criança uma proposta de futuro. Quando Jesus colocava assim, ó, deixai vir a mim as criancinhas, ele dizia o tom da sua pedagogia.
É a pedagogia da esperança ativa, não é aquela esperança passiva que fica assim, Deus vai fazer por nós. Não, é a esperança ativa, é a esperança que prevê o futuro, é a esperança que consolida uma concepção de futuro, é a esperança que idealiza, é a esperança que luta para realizar os seus ideais. Aí Jesus, quando chama as criancinhas, ele estava exatamente dizendo o seguinte: vamos cuidar do futuro, vamos cuidar do que essas crianças pensam, vamos cuidar do que essas crianças têm para oferecer, porque elas vão preservar o ser humano nesse local de estágios, local de experiências vitais, que é o planeta Terra e, quem sabe, né, outros e outros e outros tantos planetas por aí afora. Zé Amaral, são 10h24. Nós estamos conversando aqui com o Zé Amaral no programa Projeto Futuro, em cima do tema O Espiritismo e Espiritualismo. E você continua participando conosco por 222, pelo 222-0002 e também pelo 222-001, fazendo suas perguntas, as suas observações, né? E também estará valendo o sorteio para você daqui a pouquinho de um livro e uma revista espírita. Em que base deve ser o ensino espírita? Não, na base cristã. Eu acho que é na base de consolidação de uma sociedade intelecto-moral, onde a intelectualidade dá espaço a uma maneira de compreensão da realidade que é intuitiva, que é o conhecimento integral, onde o homem se percebe como sujeito e objeto ao mesmo tempo, integrado num sujeito e objeto universal, que está aí a nosso dispor. É uma integração completa entre o ser e o seu meio onde ele vive. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente percebe a nossa importância num contexto universal. Afinal de contas, nós somos feitos do mesmo material que é feito uma estrela. E tem um objetivo, tem um significado. Se nós retirarmos qualquer um de nós do cenário universal, é o caos. Porque nós fazemos parte importante desse universo. Então, é fazer com que o homem compreenda-se assim, dessa forma. No primeiro passo, já de cara começa a surgir as dúvidas. Então, por que as guerras? Para que maltratar o outro? Para que fazer coisas que tentam destruir o outro? Se a gente não consegue destruir ninguém, se a gente não consegue destruir nada. O próprio Lavoisier dizia que no mundo nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, vamos tentar transformar em algo que seja melhor para se viver. Aí que está a base do ensino espírita, é fazer com que o homem se compreenda como um cidadão cósmico, um cidadão universal, irmão de todos, sejam negros, brancos, sérvios, ricos, kosovários, mas não sei o quê, xiitas, não sei o quê. Não interessa. Zé Amaral, para concluirmos parte desse estudo, porque esse estudo é complexo, interminável, é infinito, diria. É humanamente impossível você colocar em 4 minutos. Impossível, impossível. Quais são os dois elementos importantes para o futuro do Espiritismo, segundo Leon Denis, Allan Kardec? Exatamente essa coisa que a gente começou a tocar agora, que é a formação da sua filosofia, que é a consolidação da sua tese, da sua teoria, através da experimentação, através da consolidação dos conhecimentos e a moral que decorre desses conhecimentos, dessa maneira de pensar. Ou seja, é o conhecimento que se transforma numa ação, que se transforma num modo de ser. É a filosofia e a ética, é a filosofia e o comportamento, é o conhecimento e a sintonia entre o seu modo de agir e a sua maneira de pensar. É aquilo que Carl Gustav Jung chamava de ponto máximo do conhecimento humano, que é quando ele atinge a consciência, que é estabelecer uma ponte entre os seus conteúdos psíquicos e a sua vida prática. Quer dizer, é aquilo que Jesus exemplificou para nós. Ele falava o que ele vivia e vivia o que ele falava. Na prática é lindo isso, né? Maravilha. Vai beber. Vai beber. São 10h28. Nós temos ainda, entramos aqui com 3 minutos de atraso, né? Nós temos então, em síntese, 5 minutos pela frente.
Tá? E eu tenho perguntas também de ouvintes que eu gostaria que você respondesse pra gente. Muito bom. Beatriz, do bairro Niterói, Zé Amaral, ela questiona. Uma moça morreu há um ano. Há um mês, ela apareceu a uma pessoa da família. Recentemente, uma parente muito próxima da moça morreu. Pode ter sido um aviso? Isso aí é uma questão muito séria, porque se eu falar que pode ter sido um aviso, a pessoa vai aceitar isso como verdadeiro, e não é essa a nossa intenção. Poder ser, pode. Porque existem vários anúncios, várias comunicações pré-mortes, que às vezes vêm para preparar familiares. Quer dizer que esse caso aí seja assim. Quer dizer que esse caso pode ser apenas uma associação de acontecimentos, né, ao acaso. Então, e às vezes, há de se estudar isso. Exatamente. Para dizer, nesse caso, se é especificamente um aviso, eu teria que estudar o caso e teria até que perguntar quem apareceu e quem recebeu a visita para estudar todas as questões. Mas, tirando esse caso aí e partindo para o genérico, onde a gente pode colocar as possibilidades, é possível sim que às vezes certas pessoas recebam avisos de morte. Esse é um dos fenômenos muito, mas muito estudados, inclusive pela a grande psiquiatra norte-americana Elizabeth Kubler-Ross, que ela estudava os fenômenos em torno do processo da morte. A gente poderia estender esse assunto. Mas isso aí dá um programa. Dá um programa. Vamos passar para a próxima pergunta. É de Janaína, de Fátima, do bairro Porto Velho. Por que algumas pessoas em Amaral morrem dormindo e de acidente? E por que algumas morrem com muito sofrimento? É porque cada um de nós estabelece a sua própria programação existencial. Alguns pensam até em detalhes e acham que esses detalhes são extremamente importantes. Outros, nem tanto. Outros seguem simplesmente as leis biológicas de nascer, crescer, potencializar a vida, depois degenerar a vida e até apagar como se fosse uma luz que estivesse chegando ao seu final. Naturalmente, isso é fruto de programações pessoais, de existências anteriores, interferindo nas existências presentes e assim por diante. Ao reencarnarmos, a gente escolhe os pontos fundamentais, os pontos principais que não podem faltar na nossa existência. Os restos, os penduricalhos, a gente vai colocando em segundo plano, terceiro plano, quinto plano, se assim for necessário. Então, às vezes, as pessoas programam esse modo de existir, o modo de ser, o modo de reencarnar, o modo de aprender. Antes de vir. Exatamente. E aqui, chegando aqui, vai apenas consolidar. Que tipo de enfermidade que vai ter? É uma autoprogramação. Nós o dia inteiro estamos nos autoprogramando. Uma pessoa que está agora fumando desbragadamente está programando para a existência dele uma enfisema pulmonar. Daqui uns 15 a 20 anos ele vai estar tossindo numa época de frio dessa, aquela tossida cheia o lábio, e o cara vai pensar, por que será que Deus fez isso comigo? Mas não, ele simplesmente programou essa existência para ele. É outra coisa também que daria outro programa. Uma outra coisa. Outra coisa. Vamos responder aqui a questão de Maria de Fátima, do bairro Santo Antônio. O que quer dizer, né, mediunidade com Jesus? A mediunidade praticada, levando-se em consideração como base de sustentação filosófica, como base de sustentação comportamental, todos os ensinamentos de Jesus. Isso que chama-se mediunidade com Jesus. Curto e grosso, né? Curto e grosso. Keiko, do Alvorada. Oi. Os parentes já desencarnados podem nos receber quando de nosso desencarne? Mas é isso que acontece. Se não fosse assim, não tinha nem sentido existir. O objetivo da gente existir aqui é fazer amigos, fazer amizade, incentivar os nossos sentimentos em relação às outras pessoas. E a gente aprende isso na família. A gente aprende a amar na família. Se o pessoal não receber a gente, né, no final do nosso desencarne, na hora que a gente chegar no mundo espiritual, não tiver ninguém lá para receber a gente, vai falar, ou eles erraram a estação que eu ia desembarcar, ou então tem alguma coisa errada. Eu não plantei sentimento nenhum no coração de ninguém. Zé Amaral, são 10h32, eu tenho apenas 1 minuto aqui, e não são mais são 50 segundos. Eu gostaria de ouvir a sua consideração final, por gentileza. Olha, eu acho que é o seguinte, quando se toca nessa questão da educação espírita, da doutrina espírita, do modo de ser espírita, a gente, que ressalta aos nossos sentidos, é uma sedutora vontade de ser cada vez melhor.
E aí a gente não mede esforços para, a cada dia que passa, a gente refletir sobre o nosso comportamento e se tornar um ser humano, que é um ser humano de fato. Isso aí eu acho que sintetiza toda a vontade, todo o desejo de um ser que está agora vivendo nesse planeta. Você, muito obrigado. Eu que agradeço. Tenha um grande final de semana. Você também. De Vilópolis são 10 horas e 33 minutos, final de mais uma edição de Projeto Futuro. A revista Espírita está indo para a Janaína de Fátima Tavares de Oliveira e também o livro, pelo sorteio de hoje, para Maria Beatriz de Oliveira. Podem pegar seus brindes na Banca Espírita, na Rua São Paulo, de contra a esquina, com o primeiro final de mais uma edição do programa Projeto Futuro. A gente volta, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir da meia. Querido Deus, fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Vocês estavam um pouco à frente, sabe? Coisa rapidinha. Certo.
usamos naturalmente algo para levedar a massa, ou então para ofertar conhecimento para que serve. Então, o reino dos céus é semelhante, porque nós achamos que o reino dos céus, não é assim como nós pensamos. Você pode notar que os estudiosos das parábolas notam logo que ela há algo de parábolas atrás da letra, né? E o fermento, o que ele significa? Uma pessoa que fala demais, eu vou te contar uma coisa que eu vou falar, mas você não transmite para ninguém, que você vai aceitando aquilo, vai crescendo no seu mundo, no seu mundo. Então, no nosso mundo, porque quem quiser ver no Evangelho me parece que é João, João 10, Deus está dentro de cada um de nós. Vós sois deuses. Ainda nesse estado latente. É a mesma coisa pegar uma sementinha, por exemplo, uma sementinha. Curasse. Ninguém cura ninguém a não ser a própria pessoa. Nesse processo de reflexão, de análise, de reharmonização com as leis naturais, de reharmonização com as pessoas que estão no nosso caminho, de se perdoar e perdoar as pessoas. Só atitudes. Nós podemos até vir ao centro espírita, tomar um passe e sairmos daqui aliviados, nos sentindo muito melhores. Mas se nós carregamos ódio no nosso coração, nós chegamos em casa e insistimos nas brigas, na desarmonia, nós estamos alimentando energias positivas que a gente vem aqui para rezar. Estudamos, meditamos, então o ambiente é um ambiente agradável, muita gente sente sono, inclusive. Aí a pessoa, quem deseja, depois passa aqui para tomar o passe, que é uma transmissão de energias, onde os médiuns, cheios de boa vontade,